Olá, boa noite. Está no ar a primeira edição do Resumo Brasil de 2022. Eu sou Mariana Jungmann e junto com a nossa intérprete de Libras, Leide Mendes, vamos trazer o que foi notícia nesta semana e os principais acontecimentos do ano de 2021. As chuvas provocam estragos na Bahia e mobilizam os governos estadual e federal. O presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que cria o Auxílio Brasil e corrige o salário mínimo. Índice de desemprego cai e 1,5 milhão de pessoas conseguiram trabalho no terceiro trimestre do ano passado. Você também vai ver a retrospectiva do Brasil e do mundo em 2021. Quer começar o ano bem informado? Então continue com a gente. Pelo menos 25 mortes e 91 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. São os números das fortes chuvas na Bahia, segundo a Defesa Civil do Estado. Mais de 160 municípios foram atingidos e cerca de 630 mil pessoas foram afetadas de alguma forma pelas inundações. A cidade de Ipiaú foi uma das mais devastadas por ficar entre dois rios, o Rio de Contas e o Rio da Água Branca. 13 municípios tiveram vítimas fatais. As operações para atender a população estão centralizadas em Ilhéus. Pelo menos 10 estados já enviaram ajuda humanitária. Dezembro de 2021 é considerado o mês mais chuvoso dos últimos 15 anos no Brasil pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Na Bahia, as chuvas são apontadas pelo governo estadual como as mais fortes para dezembro dos últimos 32 anos. Elas atingem o sul e o sudeste baiano desde novembro, provocadas pelo fenômeno da zona de convergência do Atlântico Sul, que leva à permanência de nuvens sobre uma determinada área por vários dias consecutivos. O governador Rui Costa afirmou que o estado atravessa o maior desastre natural de sua história. Ele esteve nas cidades atingidas ao longo da semana e disse que vai priorizar a reconstrução de estradas e pontes, além da retirada de casas de regiões de encostas. 4 ministros sobrevoaram as regiões atingidas: João Roma, da Cidadania, Marcelo Queiroga, da Saúde, Rogério Marinho, Desenvolvimento Regional e Damares Alves, da Pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos. Eles se encontraram em Itabuna, de onde saiu o helicóptero, e anunciaram uma série de ações e recursos. Queiroga, por exemplo, anunciou a liberação de 12 milhões de reais para os fundos municipais de saúde, doses para reforçar vacinação contra gripe e hepatite A, além de 5 toneladas de insumos hospitalares. O governo federal também vai liberar 200 milhões de reais para a reconstrução de estradas na Bahia, no Amazonas, em Minas Gerais, no Pará e em São Paulo, também afetados pelas enchentes. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na última quinta-feira a lei que cria o Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família. O auxílio nasceu como medida provisória, foi aprovado no Congresso e agora sancionado pelo Planalto. A meta é chegar a 17 milhões de famílias nesse mês. Desde dezembro, brasileiros de todas as partes do país começaram a receber o Auxílio Brasil no valor mínimo de R$ 400 por mês. Ao todo, 14 milhões e 500 mil famílias foram beneficiadas. O pagamento do Auxílio Brasil ocorreu no mês de dezembro, no calendário regular, entre os dias 10 e 23 de dezembro, onde nenhuma das famílias beneficiárias receberam menos de R$ 400. Lembrando que muitas famílias receberam, inclusive, mais de R$ 400. O calendário de pagamento do novo programa de transferência de renda do governo federal leva em conta o último dígito do NIS, o número de identificação social. Em janeiro de 2022, vão ser incluídos mais 2 milhões e 500 mil cadastros, totalizando 17 milhões de famílias. O calendário de pagamento vai do dia 18 ao dia 31 de janeiro. O Auxílio Brasil é o novo programa de transferência de renda com o reforço, da interligação de outras ações sociais. Então, isso já está chegando para a população. E o presidente também publicou medida provisória para corrigir o valor do salário mínimo a partir de hoje. Com isso, o mínimo passa de R$ 1.100 para R$ 1.212. A correção foi feita de acordo com a inflação. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira. A
taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,1% no trimestre que terminou em outubro, o que significa que 12 milhões e 900 mil pessoas estão desocupadas. Segundo o IBGE, o desemprego caiu 1,6 ponto percentual em relação ao trimestre que terminou em julho, o que representa 1,5 milhão de pessoas que conseguiram trabalho. Já a média dos rendimentos reais dos trabalhadores caiu 4,6 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. A semana começou com a morte aos 90 anos de Desmond Tutu, o arcebispo sul-africano que lutou contra o apartheid no país e venceu o Nobel da Paz. Em frente à Catedral de São Jorge, cidade do Cabo, sul-africanos se despediram de Desmond Tutu, levando flores a um memorial. Este morador diz que Tutu foi uma figura-chave para os africanos e para o mundo, e que todos vão sentir sua falta, mas que o legado vai viver para sempre. Embora tenha nascido em Joanesburgo, foi daqui, nas escadarias da Catedral, que Desmond Tutu liderou inúmeras marchas e protestos contra o apartheid na África do Sul. A última aparição pública foi em 30 de outubro, quando participou das eleições regionais da cidade do Cabo. Pouco antes disso, comemorou seus 90 anos no dia 7 do mesmo mês. Desmond Tutu foi ordenado sacerdote em 1960, bispo do Lesoto em 76 e mais tarde bispo de Joanesburgo em 85. Em 84, Desmond Tutu recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho de oposição não violenta ao apartheid. O regime de discriminação racial no país só viria a acabar 10 anos mais tarde. Desmond Tutu foi diagnosticado com câncer de próstata no fim dos anos 90 e desde então chegou a ser hospitalizado diversas vezes por decorrência do tratamento. Outra perda também marcou a semana, a morte do cantor sertanejo Maurílio, da dupla com Luísa, aos 28 anos. Ele sofreu um tromboembolismo pulmonar há 2 semanas. O quadro piorou, levando à morte na última quarta-feira. No Instagram, a equipe do cantor prestou a primeira homenagem póstuma, agradecendo pela inspiração que o cantor provocava. A música de maior sucesso da dupla Luísa e Maurílio é S de Saudade. E esta semana o Brasil perdeu ainda uma das suas grandes escritoras, Lia Luft. Lia morreu em casa, em Porto Alegre, aos 83 anos. Ela tinha câncer de pele detectado há 7 meses, já em metástase. A escritora publicou 31 livros dos mais diversos gêneros. Começou a carreira aos 25 anos, mas o sucesso só chegou aos 40 com a publicação do primeiro romance, As Parceiras. Lia era considerada uma das mais importantes escritoras contemporâneas brasileiras. Daqui a pouco a gente traz para você os principais fatos que marcaram 2021. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta e nesse primeiro programa do ano não poderíamos deixar de fazer um resumo dos assuntos que marcaram 2021. E a gente começa lembrando do momento que provavelmente foi o mais impactante, o início da vacinação contra a Covid-19. A partir do dia 17 de janeiro, quando a primeira dose foi aplicada, o que se viu foi um festival de fotos nas redes sociais dos brasileiros ganhando as suas picadinhas e comemorando cheios de esperança. Vamos relembrar. O ano começou com estabelecimentos fechados, ruas vazias e altas diárias e consecutivas de casos da Covid-19. Mas já havia esperança. Desde novembro de 2020, estavam em São Paulo as 120 mil primeiras doses da Coronavac. A vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, era um dos 4 imunizantes testados no Brasil e aguardava a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em 17 de janeiro, em uma reunião que durou 5 horas e que foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, a Anvisa recomendou o uso emergencial de 2 imunizantes, a Coronavac e a AstraZeneca Oxford, parceria entre o Instituto Serum, na Índia, e a Fundação Oswaldo Cruz. A Anvisa é hoje a única agência reguladora do mundo
a analisar ao mesmo tempo 2 protocolos vacinais de uso emergencial e o fez em tempo recorde de 9 dias. Temos vacina. E o país comemorou ao ver a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, se tornar a primeira vacinada contra a Covid no Brasil. Começa então a campanha de vacinação em todo o país. Butantan e Fiocruz ficaram responsáveis pela distribuição das vacinas para o Ministério da Saúde, que, por sua vez, distribuiu as doses para os estados com o apoio do Ministério da Defesa. Já os municípios ficaram com a operação logística do processo de vacinação. Idosos, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades. Coube a cada município a definição dos grupos prioritários. E, enquanto isso, a população passava a acompanhar atentamente o calendário. Nos meses seguintes, os brasileiros passaram a contar com outras 2 vacinas. A americana Pfizer, feita em parceria com a empresa alemã BioNTech, e a vacina desenvolvida pela Janssen, da Johnson & Johnson. Esta, diferentemente das outras, era de dose única. A chegada dos carregamentos vindos da China com o insumo farmacêutico ativo possibilitou ao Butantan e à Fiocruz a fabricação interna dos imunizantes. E assim, a vacinação ganhou impulso no Brasil. Mas a campanha nacional de imunização também enfrentou desafios. Atrasos no recebimento de lotes com o IFA levaram a paralisações da produção pelo Butantan e Fiocruz, comprometendo o cronograma de distribuição de doses. Ainda assim, o país passou a registrar uma alta crescente no número de vacinados. Em julho, o país bateu o recorde de aplicação de vacina, com mais de 3 milhões de doses em um único dia. O avanço da vacinação permitiu o retorno gradual às aulas presenciais e reabertura das atividades econômicas, como o setor de turismo, um dos mais afetados pela pandemia. Eventos teste, como festas e jogos de futebol, comprovaram a eficácia da vacinação. O uso de máscaras em local aberto deixou de ser obrigatório em algumas cidades. Com a campanha de vacinação em ritmo cada vez mais acelerado, em setembro o Ministério da Saúde recomendou a 3ª dose para idosos e pessoas com imunidade comprometida. E em novembro, o esquema vacinal de reforço foi liberado para toda a população adulta. E o resultado desses esforços refletiu na queda cada vez mais acentuada no número de contágios, internações e mortes pela doença. Pois é, a vacina trouxe a retomada das atividades econômicas também. Mas os setores da economia reagiram de maneiras diferentes aos impactos da pandemia. Enquanto o agronegócio bate recorde nas exportações, o setor automotivo ainda tem dificuldade em se recuperar. Vamos ver como foi o ano para esses setores. 2021 com crescimento moderado. Essa era a expectativa do setor automotivo depois do forte impacto do ano anterior, quando as fábricas fecharam como medida sanitária. A pandemia desestabilizou o setor de veículos. A produção teve uma queda de 31,6%. No fim de janeiro, depois de um século de investimentos no país, a Ford anunciou o desmonte das fábricas em 3 estados por causa de uma reestruturação global da empresa. Apesar disso, a produção de veículos teve um discreto aumento de cerca de 4% e, com ele, a contratação de mão de obra, mas temporária. Com o fechamento das unidades da Ford no Brasil, o setor ainda está cauteloso em relação à geração de emprego. Com a chegada das vacinas, seria justo o otimismo. E a Anfávia projetou um aumento de 25% na produção de carros em relação a 2020. Mas o setor foi realinhando suas expectativas. A desvalorização do dólar, o aumento no preço do aço e a pressão tributária foram encarecendo o carro. Em São Paulo, o ICMS sobe. E os pátios começam a ter carros incompletos por falta de peças. Os semicondutores, matéria-prima de chips e outras peças eletrônicas essenciais nos automóveis foram parar em computadores, celulares e notebooks, que ganharam mercado com o aumento do home office. Em casa, o trabalhador precisou de mais equipamentos para se comunicar com a empresa. A Anfávia
Anfávia estima que cerca de 120 mil veículos deixaram de ser produzidos aqui no Brasil no primeiro semestre por conta da falta desses componentes. Por esse motivo e também por conta da atual conjuntura econômica, a Anfávia revisou para baixo a projeção de crescimento na produção para este ano, de 25% para 22%. As montadoras voltam a fechar fábricas com layoffs e férias coletivas. No mercado de autopeças, a crise dos semicondutores atinge também o carro usado. E nas oficinas, carro que quebra demora para consertar. A gente não consegue entregar o carro na data prevista e não consegue ter a rotatividade. Temos demanda e não conseguimos entregar o serviço pronto. Os números de 2021 só serão conhecidos em janeiro. Em sua última carta do ano, a Associação Nacional dos Fabricantes de Autoveículos dá o tom. Foi o pior novembro em 16 anos para o setor. Olhando para trás, 20 foi difícil, 21 foi muito difícil, mas a gente tem, considerando todos os problemas que nós enfrentamos, um fechamento de ano razoável. A gente vai ter talvez um pequeno crescimento, né? A gente queria ter um crescimento maior, mas vai ter um pequeno crescimento, a gente precisa de mais crescimento, mas estamos aí, uma indústria forte, resiliente. Se o ano não foi bom o suficiente para o setor automotivo, no agronegócio, os resultados foram positivos. Recorde para o setor que tem garantido o superávit da balança comercial. 2021 tem sido um ano de recordes para as exportações de produtos agropecuários brasileiros. Já em outubro desse ano, nós vendemos mais do que tudo que foi exportado em 2020. De janeiro a novembro, nós vendemos cerca de 111 bilhões de dólares em produtos. Isso é 18,4% acima na comparação com o mesmo período de 2020. Aos olhos do mundo, o Brasil também é visto como uma potência do agronegócio. O que é colhido aqui alimenta mais de 160 países. Números que poderiam ser ainda melhores. Uma outra crise mundial afetou o mercado internacional. A falta de contêineres fez o preço do frete disparar. A escassez de chuva, com a pior seca dos últimos 21 anos, também afetou o preço das carnes, que ficou mais salgado para o bolso do brasileiro. Um ano cheio de desafios, mas também de esperança para a economia brasileira. Para 2022, a nossa expectativa é que as exportações se mantenham mais ou menos nesse patamar deste ano, mas isso vai depender muito dos preços internacionais dos principais produtos da nossa pauta, especialmente a soja em grãos e a carne bovina. Em 2021, o atentado às Torres Gêmeas completou 20 anos. E 2 décadas depois da invasão americana ao Afeganistão, provocada pelo atentado, o grupo fundamentalista Talibã voltou a dar as cartas no país asiático. Na Europa, um vulcão bateu recordes. Um novo terremoto abalou as frágeis estruturas do Haiti, o país mais pobre das Américas. E fora do planeta, uma nova corrida espacial teve início. O Afeganistão foi tomado de forma relâmpago pelo grupo extremista islâmico Talibã no dia 15 de agosto. Os Estados Unidos e aliados correram contra o tempo para retirar as equipes diplomáticas, civis e militares do país. Nos últimos dias de ocupação, cenas caóticas foram vistas no aeroporto internacional de Cabul. No fim de outubro e início de novembro, o G20 e a COP26 movimentaram o noticiário. Líderes das 20 maiores economias do mundo se reuniram em Roma, na Itália, por 2 dias. Eles discutiram sobre a pandemia, a retomada do crescimento econômico e as mudanças climáticas. O presidente Jair Bolsonaro foi ao encontro e falou sobre auxílio emergencial, preservação de empregos e a vacinação contra a Covid-19. O relatório final do G20 firmou o compromisso dos países de limitar o aquecimento global a 1,5 grau e a encerrar os subsídios para a produção de carvão mineral. Logo depois do G20, começou a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Glasgow, na Escócia. Considerada a mais importante desde 2015, a COP26 reuniu quase 200 países para definir como limitar o aquecimento global a 1,5 grau neste século. Pela primeira vez, o documento final previu a redução gradativa dos subsídios aos combustíveis fósseis e do uso do carvão. Além disso, o governo brasileiro anunciou uma nova meta de redução de 50%
40% das emissões dos gases do efeito estufa até 2030 e a neutralização das emissões de carbono até 2050. Desastres naturais impactaram várias partes do mundo este ano. Em agosto, um terremoto de magnitude 7,2 abalou o Haiti e matou mais de 2.000 pessoas. Outras 13.000 ficaram feridas. Poucos dias depois, o país foi atingido pela tempestade tropical Grace, o que piorou ainda mais a situação. Alguns países enviaram ajuda, entre eles o Brasil. Bombeiros daqui, especializados em resgate, além de insumos e medicamentos, chegaram até lá num avião da Força Aérea Brasileira. Na ilha espanhola de La Palma, o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção em setembro e causou muita destruição por lá. Mais de 1.000 hectares de terra foram engolidos pelo material vulcânico. A erupção do vulcão Cumbre Vieja foi a mais longa na ilha desde que os registros começaram em 1585. Foi também um espetáculo da natureza, que atraiu, inclusive, turistas para a região. A disputa entre bilionários deu origem a um novo modelo de exploração do espaço. No dia 11 de julho, uma nave da empresa Virgin Galactic, de Richard Branson, fez um voo até um pouco antes da chamada borda do espaço, a marca de 100 quilômetros da superfície da Terra. 9 dias depois, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, viajou por 10 minutos a bordo de uma nave construída pela empresa dele, a Blue Origin. Já em setembro, a SpaceX de Elon Musk decolou para um voo só com civis no espaço. A Rússia venceu Hollywood e enviou, no dia 5 de outubro, a atriz Yulia Peresild e o diretor Clint Shipenko, junto com um cosmonauta, a bordo de um foguete Soyuz. Eles passaram 12 dias na Estação Espacial Internacional para gravar o primeiro filme de ficção no espaço. Alguns dias depois, foi a vez de William Shatner, o eterno Capitão Kirk de Jornada nas Estrelas, ir ao espaço. Aos 90 anos, Shatner se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço. A viagem dele virou um documentário. E a gente não pode encerrar a retrospectiva de 2021 sem lembrar também as coisas boas que aconteceram. Histórias que fizeram o mundo sorrir e nos inspiram nessa nova jornada de 365 dias que começa hoje. Uma brasileira deu um exemplo de superação este ano. Vitória Bueno nasceu sem os braços e tinha o sonho de ser bailarina. O talento da menina a tornou uma estrela nas redes sociais e uma inspiração para muita gente. Atualmente, ela faz aulas de balé na sua cidade natal, em Minas Gerais. Além de realizar o sonho, a dança deu força e flexibilidade que ajudam Vitória a fazer de tudo no dia a dia, desde amarrar os sapatos até pegar produtos no supermercado com os pés. Um casal de venezuelanos fez um abrigo para animais resgatados no jardim de casa. Os dois já reabilitaram 40 preguiças e as devolveram para a natureza. Tudo começou depois que eles encontraram no meio de uma estrada uma preguiça que havia caído de um cabo de energia depois de sofrer um choque elétrico. Agora o casal quer reservar 400 metros quadrados da propriedade deles para tratar ainda mais bichos de uma só vez. Uma criança chamou a atenção do mundo em outubro. O menino quebrou todos os protocolos no Vaticano e conseguiu voltar para casa com um exemplar daquele chapéu que o Papa Francisco usa, o solidel. Ele roubou a cena ao entrar no meio da audiência geral do Papa. O garoto cumprimentou o pontífice e começou a namorar o chapéu, até conseguir o que queria. O Papa Francisco agradeceu a ele pelo ensinamento que deu a todos: agir com o coração. Os amantes de música foram surpreendidos em Veneza, na Itália, por um quarteto de cordas tocando a bordo de um grande barco em forma de violino. Enquanto ele navegava lentamente ao longo de um dos famosos canais da cidade, os músicos interpretavam obras de Vivaldi e eram acompanhados de perto por muita gente. A embarcação, chamada de Violino de Noé, foi construída em homenagem às vítimas da Covid-19. Uma equipe de torcida nada comum chamou a atenção este ano lá no Japão. Para participar, é preciso ter mais de 55 anos e passar por audições. As atuais cheerleaders têm entre 60 e 89 anos. Tudo começou há 26 anos, depois que a fundadora viu notícias de um time sênior no exterior. Quase 30% da população do Japão tem mais de 65 anos. O país é conhecido pela longevidade de seus idosos.
A ilha Christmas, na Austrália, foi tomada por um mar de caranguejos vermelhos em outubro. As estradas foram fechadas para que os animais pudessem andar tranquilamente. Nessa época do ano, milhares deles saem da floresta para começar a jornada de migração para o oceano. É lá que eles acasalam e desovam. O evento anual é a maior atração turística da ilha. Em abril, lindos tapetes de plantações de canola anunciaram a primavera na região de Úmbria, na Itália. Esse desabrochar das flores amarelíssimas de cousa, como as plantas também são conhecidas, dura apenas algumas semanas. Mas é tempo suficiente para o local atrair muitos turistas que querem ver de perto essa explosão de cores. A região da Úmbria é conhecida como o coração verde do país. Histórias engraçadas também tiveram vez em 2021. Em fevereiro, uma audiência virtual de um tribunal do Texas virou notícia. Um acidente com o filtro da plataforma Zoom mostrou um gato de olhos azuis em vez do advogado do condado, Rod Ponton. Ponton não sabia retirar a carinha do bicho da tela e o assistente dele tentava consertar as configurações. O juiz ajudou a remover o filtro e a audiência prosseguiu. E para terminar, o cachorro de rua chamado Boji. Ele é um dos viajantes mais conhecidos de Istambul, na Turquia. Boji é visto com frequência em balsas, ônibus e trens. O cão gosta de andar bastante no transporte público. Ele viaja até 30 quilômetros e passa por pelo menos 29 estações do metrô por dia. As autoridades registram as viagens de Boji por meio de um microchip instalado nele. O cachorro já foi rastreado no mar, fazendo uma pausa de fim de semana nas Ilhas dos Príncipes, a 20 quilômetros da costa de Istambul. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Obrigada pela companhia. No próximo sábado, 9h30 da noite, eu estou de volta trazendo para você o resumo das primeiras notícias do ano. Fique com imagens da virada em diversas partes do mundo. Até semana que vem. Tchau!